palavra de Deus nos diz, na epístola do apóstolo Paulo, a primeira aos Coríntios, no seu capítulo 12, tem como tema os dons espirituais. Diz o texto: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema, que quer dizer maldito, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Os capítulos 12, 13 e 14 de 1 aos Coríntios estão ligados entre si. E Paulo, o apóstolo, vai falar a respeito desse importante tema que são os chamados dons espirituais. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo quando estava na cidade de Éfeso, recebendo notícias a respeito da igreja de Corinto, uma igreja que dava muita ênfase para a retórica, para a sabedoria, e existiam muitos partidários, grupos, uns favoráveis a Paulo, outro para Cefas, outros para Apolo e outro para Cristo. E existia uma certa polêmica a respeito também desse importante dom, que é o talento, que é o dom espiritual, ou os dons espirituais. A língua era o dom mais buscado naquela igreja. E o apóstolo Paulo, então, teve que escrever esses capítulos, e no meio desses 3 capítulos, o apóstolo Paulo fala a respeito
do dom mais supremo, que é o dom do amor, que está no meio desses 3 capítulos, falando que se não tivermos amor, não adianta ter um excelente dom. E Paulo, então, enfatiza esta questão do amor para a manifestação dos dons espirituais. Como podemos entender a respeito dos dons naturais? Como entender a natureza desses dons espirituais? Em primeiro lugar, podemos definir um dom espiritual como uma habilidade para expressar, celebrar, demonstrar, comunicar o Senhor Jesus Cristo de um modo que edifique e fortaleça a fé de outros cristãos e faça a igreja crescer. Então é uma habilidade em que a pessoa vive o Senhor Jesus Cristo. E isso vai edificar, vai fortalecer a fé e vai fazer com que a igreja cresça na sua espiritualidade. Não somente na questão de números, mas também na questão de sermos conjuntamente, coletivamente, cristãos maduros, cristãos que deixem as primeiras práticas, os primeiros rudimentos da fé cristã, deixem a questão da meninice e procurem ser cristãos amadurecidos. Em outra forma, os dons espirituais podem, de modo geral, serem classificados em 2 grupos. Habilidades para falar, como Deus capacita irmãos e irmãs para falar a sua palavra, e habilidades para prestar ajuda, mas essa ajuda com amor. Então Paulo, ele fala a respeito disso. Em Romanos capítulo 12, verso 6 a 8, ele fala a respeito desses dons, dessas práticas, e ele pode dizer: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então Paulo faz essa classificação da habilidade para falar e habilidade para prestar ajuda com amor. E uma outra definição dos dons espirituais, da natureza dos dons espirituais, é que não há cristão que não tenha algum dom de ministério. Todos que passam pelo processo do novo nascimento estão nessa
aliança com o Senhor Jesus Cristo, a pessoa recebe um dom. E cada crente tem a responsabilidade de descobrir o seu dom, de desenvolver o seu dom, de usar plenamente quaisquer que sejam as capacidades para o serviço que Deus lhe deu. Aos Efésios capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo diz: "E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo." E aí o apóstolo Paulo ele vai dizer um texto que está tanto em 1 Coríntios, capítulo 12, que diz: "Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens." Daí a importância de cada um descobrir essa questão do dom que a pessoa possui. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, Paulo também diz: "A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso." Daí, os dons espirituais. O agente dos dons é o Espírito Santo. O Espírito Santo, como diz no verso 4 de 1 Coríntios 12, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. É o Espírito Santo que nos dá a capacidade desses dons espirituais. Os dons são dados a cada crente e a finalidade dos dons são de procedência divina, são para a edificação da igreja e destinam-se para o louvor de Deus. Dessas variedades de dons, dons que estão associados, dons da sabedoria, da ciência, dom da vontade, que é a fé, dons da emoção, dons de curar, dons de operação de milagres, de profecia, de discernimento de espíritos, de diversidade de línguas e interpretação de línguas. Então precisamos do exercício desses dons espirituais. Quais dons você tem? Aí você pode perguntar: mas eu ainda não sei. E o apóstolo Tiago, ele diz na sua epístola, no capítulo 1, verso 5, "Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida." Devemos pedir a Deus. Deus é a fonte de toda sabedoria. Ele a concede aos que lhe pedem com sinceridade. E daí nós devemos exercitar com fidelidade ao serviço do Senhor. Devemos, o que formos fazer tudo buscando a perfeição, com a melhor dedicação do nosso coração. O dom que temos recebido veio de Deus e deve sempre ser usado para a glória de Deus, não para a manifestação de qualquer coisa humana,
de privilégios humanos, mas procurar a satisfação de estarmos fazendo para a glória do Senhor. Não podemos também enterrar nosso dom. Em Mateus capítulo 25, o Senhor, quando estava antecedendo a sua paixão e morte na cruz, o Senhor falou sobre a parábola dos talentos, a distribuições dos talentos, 5, 2, 1 talento. Aquele que recebeu 1 talento, ele escondeu o seu talento. E o Senhor Jesus Cristo reprovou essa pessoa. Mesmo que tenhamos recebido somente 1 talento, esse 1 talento, ele é muito importante, porque ele vai ser associado com outras pessoas que também têm pelo menos 1 talento, e assim vai haver uma soma, uma multiplicação. Nosso dom, ele não pode trazer transtorno para a igreja, que é o corpo do Senhor. Mas o nosso dom também não deve ser usado para servir ao mundo. O nosso dom deve ser usado para a glória de Deus, para a edificação da igreja do Senhor. Por isso, a palavra de Deus nos exorta a buscarmos estes dons e sermos cooperadores com a obra do Senhor Jesus Cristo. Era isso que o apóstolo Paulo nos diz nessa epístola aos Coríntios. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Pessoas que ignoram essa realidade, mas que todos nós possamos estarmos capacitados para exercermos esses dons que são importantes para a igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo faz uma metáfora utilizando a figura do corpo, nosso corpo. Todas as partes do nosso corpo são importantes. Cada uma delas desempenha uma função especial para o funcionamento do corpo. Assim você, prezado ouvinte, que conhece o Senhor Jesus Cristo, é muito importante que você tenha essa função dentro da igreja do Senhor, de exercer com bastante coragem, com bastante determinação, o dom que você tem recebido da parte do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso eterno Pai, suplicamos que o Teu Espírito Santo possa estar esclarecendo as mentes e que realmente Tua igreja, o Teu povo, possa estar buscando se aparelhar com os dons espirituais que o Senhor, quando levou cativo o cativeiro, concedeu esses dons aos homens. Que esses dons sejam para a edificação da Tua igreja. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.